Olá, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Geopolítica, Fronteiras e Territórios do curso de Ciências Sociais aqui da Universidade Federal do Acre. Eu sou o professor Cristóvão e hoje a gente vai falar um pouco sobre os temas que a gente deixou linkado nos textos que eu passei aqui na plataforma do Classroom, e hoje nós vamos usar uma metodologia diferente e também temos um convidado especial que é o professor Adriano, lá da Unesp Presidente Prudente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, boa Bem, noite. Tudo certo. O professor Adriano, ele é formado em Geografia, tem graduação, tem licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mesmo campus, e o doutorado ele cursa lá, como eu já disse, na Universidade Estadual Paulista, a Unesp Júlio Mesquita Filho, o campus de Presidente Prudente. O professor trabalha com geografia urbana e desenvolvimento regional. Agora ele tem trabalhado com as questões que estão atreladas mais aos territórios de subdesenvolvimento, às características das cidades, as cidades médias no Brasil como um todo. Então, o professor tem essa expertise. A gente tentar hoje, nesse encontro, que vai ser um pouco diferente, eu estou aqui só com vocês no início, a diferença dele... Boa noite, Antônio, desculpe, viu? Boa noite, Antônio. Boa noite, professor. Eu engatei aqui e fui. Desculpa, viu? A nosso encontro aqui vai ser um pouco diferente. Eu peço mais uma vez desculpa ao aluno que está aqui de forma síncrona e com respeito. Eu só vou levar em consideração, eu sei que tem pessoas que não conseguem entrar no horário, tem dificuldade, eu sei que são inúmeras coisas que estão acontecendo, tem que voltar para essa vida que está meio que voltando ao normal e tem atividade ainda remota. Atividade remota também reprova, viu, gente? E a universidade, quando nós voltarmos, não vamos voltar todo mundo para a sala de aula de modo maluco, não. Vai ter uma turma que vai ficar híbrida. E, perceba, são disciplinas teóricas que ficarão de modo híbrido. Então, é importante, para além de participar sincronamente, evidentemente que tem pessoas que têm problemas com acesso da internet, problemas que tem que entregar às vezes tem que atender coisas urgentes, como eu vou atender hoje, mas é importante que se faça as atividades. Ah, professor, fiz o meu diário de bordo, não consegui entregar, pipopopó. Não consegui entregar? Faça o diário de bordo. Vai ficar pior no final de janeiro, quando atolar de atividades. E aí, quando eu digo atolar de atividades, porque na semana, a gente já vai entrar de recesso. Semana que vem é 16. Não, semana que vem a gente tem aula ainda. Eu não posso deixar de dar aula. Senão depois não cumpro a carga horária mínima. O que a gente tem que fazer? Nas 2 ou 3 semanas que ficaremos de recesso, eu vou avisar aqui, é importante que vocês coloquem as atividades de vocês em dia. Leitura, resenha, crítica. Eu passei as atividades, passei agora aquela entrevista que eu ministrei, que eu concedi lá para uma jornal da minha cidade, falando sobre questões do cenário do mundo, questões geopolíticas, essencialmente. É importante que as atividades que eu estou postando lá, os artigos, resenhas, vou pedir um resumo expandido para vocês na próxima semana, é importante que façam, porque quando chegar, vai atolar de atividade, vocês vão ficar enrolados, tá bom? Entendido? Entendido, Antônio? Você está aqui? Você entendeu, né? Agora, os que estão assincronamente, entendam isso. Por exemplo, a atividade hoje, ela é mais interativa, o professor Adriano vai bater um papo, vai conversar, saber como que vocês estão na disciplina. Essencialmente, Adriano, essa disciplina, como eu disse, eu divido com a professora Carla. E aí, a professora Carla já deu 3 aulas, já ministrou 3 aulas sobre geopolítica, falou sobre o contexto histórico dessa questão, mas a gente tem que avançar em outros temas, que é a questão fronteiriça, a questão dos territórios de desenvolvimento, os territórios do subdesenvolvimento. É importante também notar, Adriano, que... Você deixou um texto para eles lerem, não deixou? Deixei, eu vou passar para você aqui o material. E aí você vai trabalhar em cima desse material, né? E aí, Adriano, claro que você tem toda a liberdade aqui de comentar as experiências que você tem de outros lugares, claro, porque essa questão da espacialidade, da territorialidade, dos territórios, sobretudo, são bem distintos quando nós estamos falando da Amazônia. Muitas das pessoas que estão aqui fazendo
essa disciplina, nunca saíram daqui das dependências do Acre. Então, não sabem dessa questão, desse momento que a gente vive, desse Brasil super desigual, que revela aí um conjunto de questões, tá bom? Em linhas gerais, é isso. Eu vou deixar contigo, Adriano. E lembremos, essa atividade, ela é atividade normal, tem diário de bordo, vai ser entregue, já vou deixar a atividade já elencada aqui, assim que terminar a aula, o sistema já vai lançar para vocês, e aí, como eu disse, façam as atividades, façam os materiais que é importante, tá bom? Professor Adriano, é contigo. A gente tem aqui, Adriano, uma metodologia que é o seguinte, eu não costumo passar de 1 hora, de 60 minutos de encontro. A gente começou a gravar uns 10 minutos atrás, então aí você tem mais uns 50, de 30 a 40 minutos, viu, Adriano? Porque tem aluno que não tem plano de dados suficiente para poder assistir a aula, tá? Então, eu geralmente percorro um tempo de 50 a 60 minutos aqui na aula síncrona, tá bom? É capaz que entre outros alunos, aí o Antônio faz esse meio de campo aí, Antônio, apresentando quem que é. O Antônio que é das Ciências Sociais, já deu um rolê, vocês se apresentam aí, viu, Antônio? E me ajuda nessa aqui, por favor. Porque surgiu esse empecilho, o professor Adriano está me salvando aqui hoje, tá bom? Avisa os desavisados aí que quem vai ajudar, quem vai estar aqui capitaneando as atividades é o Adriano. Adriano, é contigo. Mais uma vez, muito obrigado. E boa sorte aqui com a turma. Que o Antônio é duro na queda, viu, Adriano? Tá? É isso. Tá me ouvindo, Adriano? Tô. Tá, Tá né? travando. Tá, beleza. Tá travando. A sua internet tá ruim? Não sei. Acho que é o computador. Eu vou fechar Certo. algumas coisas aqui. Porque você fica achando que é o computador da NASA, né? Filho, fecha todo esse trem aí. Bom, pronto. Agora podemos, né? Foi, né? Fecha um pouco desses trem aí nessa sua página aí para não dar problema, tá? Aqui tá ouvindo, gente? Tô escutando. Tô fechando aqui ainda. Fecha esses Bom, trem, fecha esse como o CorelDRAW, fica professor aberto com um monte de Cristóvão coisa aí. falou, Antônio e possíveis alunos que irão assistir ou que irão entrar. A metodologia um pouco vai ser diferente, levando em conta que eu vou colocar vocês para pensarem do ponto de vista dos sujeitos, sobretudo sujeitos sociais. Adriano, eu já vou me saindo, tá? Não esquece de Tá, tudo interromper bem. a gravação quando você for quando você terminar a aula, você interrompe a Eu gravação para que interrompo a possa gravação. isso, para poder codificar aqui, tá bom? Gente, até mais. Obrigado, Adriano. Até mais. Bom, continuando, pessoal, como eu tinha falado, falar de geopolítica, fronteira e território, ela tem uma materialidade. E essa materialidade, ela geralmente acontece nas cidades. Como o professor Cristóvão apontou, a realidade de vocês do Acre é completamente diferente da minha, que estou aqui. Tanto em Presidente Prudente, como atualmente agora estou em Três Lagoas. Então, as realidades são diferentes, mas todos estamos na onde? Na cidade. E essa materialidade chamada, que eu estou chamando, que ela é a cidade, ela tem outro fator também primordial, que são os sujeitos sociais. E esses sujeitos sociais, eles produzem, eles fazem os territórios. Então, quando você falar de geopolítica e não levar em conta esses principais elementos que eu apontei, fica complicado. Mas, por outro lado, tem professores que não trabalham nessa perspectiva, mas eu trabalho nessa perspectiva. Então, antes de eu ficar falando, como o professor Cristóvão adora falar,
eu vou jogar a bola para vocês. No caso, para você, Antônio. O professor Cristóvão, ele disponibilizou um texto, não é? Para vocês lerem. Eu não sei se você leu, mas se você leu, você vai responder algumas perguntas a partir do seu ponto de vista, do que você entendeu do texto, tá? E aí, eu vou compartilhar com você, via Google Meet, um documento de Word. E aí, à medida que você for falando, era bom que tivesse mais alunos, porque aí cada um ia ter um posicionamento diferente. E nós vamos completar conjuntamente esse documento de Word. Por isso que quando o professor Cristóvão falou, a metodologia é diferente, porque eu sei que ele não trabalha assim, não é? E antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou colocar uma música para vocês escutarem e pensarem, sobretudo, na questão do território, levando sempre em conta cidade e o sujeito. Ok? Então, eu acho que vou ter que tirar o meu microfone. Na verdade, para que dê certo de você ouvir a música. No caso, o clipe. Preste atenção na letra da música e ver se você consegue entender ou compreender quais elementos ou conceitos da geografia você consegue enxergar na letra dessa música, levando em conta o tema da disciplina também, que é geopolítica, fronteira e território. Tá conseguindo ouvir, Antônio? Tá falhando um pouco, professor. Se o senhor quiser, eu posso colocar a música aqui. Como o senhor falou, a internet do senhor está um pouco fraca hoje. Então, acho que para o senhor reproduzir a música vai ficar um pouco difícil, porque ela vai travar. Eu posso Vamos colocar fazer aqui, um deve teste estar aqui. mesmo, né? Mas pode colocar aí. Se for de boa, não tem problema não. Eu vou colocar aqui, tentar de novo, mas eu vou copiar o link e vou colocar aqui no Chat. tá? Vou tentar reproduzir de novo, porque eu parei a música e voltei, tá? Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, a entender que a vida é uma missão, que a poesia que eu trafico é pra resgatar meus irmãos. Rimas que quebram cadeado, gritos de um povo calado. Campo de bombas e flores, e tá em território minado. Bem-vindos ao Brasil, onde criança enquadrada é normal de se ver. Mas sinônimos são eles na mecha de troca te perguntando cadê? Manda quem pode, obedece quem for trouxa. Essa é a lei por aqui, enquanto não tiver igualdade pros pobres. A burguesia não pode dormir, demônios são funk e a maconha. Mas são eles que trazem a cocaína, que desvia o armamento pra favela. É que a gente morrendo que eles brindam. Vários que prendam algemas no meu pulso, eu colocando pratas no pescoço. Vocês vão ver um do gueto lá em cima. Vou tomar o que era nosso e mais um pouco. Não me siga, pois como eu não sou desse plano. É pros mano que fizeram planos e acabaram presos por ter percebido que é interno o maior labirinto. Não peleja as cegas nesse mar de ego. Seja luz em toda escuridão, pois quem tem fé mora até no inferno. Independente da situação, maldita depressão levou o Mineiro e o Vinícius, duas vidas que apenas estavam no início. Mas tudo se resume a vitimismo, pai. Então me responde isso: Senhor não vai deixar de ser Deus, mas por que ignora todos seus? Será que é ódio de saber que seu filho morreu por quem nunca mereceu? Na parede o sinal da cruz, que porra é essa? O mundo é esse, onde tá Jesus? Faço uma lista com o nome dos amigos de infância. Lembra quantos que se foram, mas não chore não, põe algum espaço. Escrever no tempo antes que o tempo passe. E eu
fácil. Tô vindo armado, cheio de ódio, livre letra pros menores, fazendo fã com sua caminho e fica mais longe do pó. Mas isso é só questão de tempo pra vida mudar. Deus vai abençoar a nossa caminhada. O tempo vai passar, é só uma fase. Bate de frente, vê se eu sou de verdade. Mas isso é só questão de tempo pra vida mudar. Deus vai abençoar a nossa caminhada. O tempo vai passar, é só uma fase. Bate de frente, vê se eu sou de verdade. Bate de frente, vê se eu sou de verdade. Double Grex, o moleque dos Grex. Pergunta-se por que, professora, música? O que isso tem a ver com geopolítica, fronteira e território? Como eu tinha dado uma breve introdução, no vídeo você percebe que é um jovem de uma periferia urbana. Ao fundo você vê uma cidade, como eu tinha falado antes, e esse jovem canta a sua realidade. Essa realidade, ela imprime um território? Sim, ela imprime um território. E também cria fronteiras, né? Porque quem tem acesso a esse território são eles. Porque, de acordo com a formatação da geopolítica do nosso país, o pobre tem que estar cada vez mais segregado. Então, é nessa perspectiva que eu trouxe esse vídeo para vocês refletirem sobre alguns conceitos dentro da geografia, sobre toda a disciplina. Inclusive, a questão do território. Você percebe que ele vai cantando, no decorrer da música, ele vai contando, parece que ele está contando uma realidade que ele vivenciou, ou dele, ou de um amigo dele, dentro de uma periferia urbana. Mas, para além da música, é só mesmo, só para provocá-los, né, do ponto de vista do território. Em relação ao texto, como o professor Gustavo disse que vocês tinham lido, eu trouxe um outro formato de aula. Ah, professor, o senhor vai pegar no meu pé? O senhor vai querer que eu falo? Não. Eu quero saber o que você, enquanto aluno, porque eu também sou aluno de pós-graduação, entendeu do texto realmente. Porque eu sei que, dependendo do texto, ele tem uma carga teórica e de conceitos que você não consegue entender. Então, a partir desse breve construto que eu fiz aqui no documento de Word, é para identificar, né, quais que são até as suas percepções em relação aos textos. Olha, eu preciso melhorar aqui, eu sei que eu não consigo enxergar nessa perspectiva, eu preciso ler mais o texto, ou eu preciso focar mais na metodologia, ou nos objetivos. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas é para a gente, a ideia era de construir em conjunto. Eu pensei que teria mais gente, né? Cada um ia falar o que realmente compreendeu do texto. Mas como que você está aqui, Antônio, e também serve para você, e os colegas também, eu vou mandar depois para o professor Cristóvão, material para os colegas depois alimentá-lo, não é? Que é um documento de Word. Então, Antônio, vai ser mais eu te ouvir do que eu falar. Né? Porque, como você percebeu, parece que eu não gosto de falar, mas falo, não é? 3 pontinhos. Eu vou compartilhar aqui com você, Antônio, o documento de Word, aqui na tela, e aí você vai falando de acordo com como estão as perguntas. Tá? E aí a gente vai construindo, tentando construir junto o que você entendeu do texto, beleza? Não é difícil, não são perguntas assim, sobre a teoria
conceitual de Lablache. Não é essas coisas, não, tá? Fica tranquilo. Antes do senhor expor os questionamentos, e aí por isso que vez ou outra eu sorrio quando o senhor fala que só tem eu, é porque eu realmente eu não consegui fazer a leitura do texto. Eu não sei se vai atrapalhar, não sei se eu vou conseguir participar sem ter feito a leitura do texto. É que eu realmente não consegui ler, eu estava ocupado com Mas outras coisas. você leu outro texto, não leu? Um outro texto você leu dentro da disciplina, não leu? Algum texto você leu, não leu? Sim, Sem das ser aulas. esse. Das outras aulas você leu, não leu? Então, o material que eu vou compartilhar com você não é. A ideia é que seja desse texto, não é? Que o professor Cristóvão disponibilizou. Mas como você não leu, fique tranquilo. O material que eu preparei, ele também serve para os outros textos, tá? Assim, como que você enxerga, né, essas categorias da geografia, geopolítica, fronteira e território, a partir dos textos que você leu. Não precisa ser específico esse, tá? Como você não leu, fique tranquilo. O material, eu não sei se dá para você ver. Acho que não. Agora dá? Está dando para ver? Consegue ver agora? Sim, consigo. Então perceba aqui, por exemplo, o que o texto trata. Você viu que eu não coloquei o nome e nem o título do texto. Então pode ser qualquer texto. Entendeu? Então a gente vai trabalhar em cima, como tem você aqui, a não ser que você não queira, não é? Trabalhar dessa forma. A gente bate um papo, conversa sobre a vida. Não, professor, deixa eu falar. A metodologia é interessante, e se eu tivesse feito uma leitura do texto, uma leitura atentas, e principalmente, como o senhor falou, se tivessem outros colegas, daria para a gente debater, mas as questões pedem para mim analisar do ponto de vista teórico e metodológico o texto. Então, sem eu ter feito uma leitura, eu acho que não tem como. Eu acho que seria assim, seguindo aquele roteiro, não dá para mim trazer uma participação qualificada para a sua aula. Ah, não, fica tranquilo enquanto é isso, tá? Você leu, como eu te falei, né, em relação ao teórico e metodológico do texto, você, como eu te perguntei, você leu outro texto e você lembra de outros textos que você leu? Se você não lembrar, fique tranquilo enquanto é isso. Lembro não. Você não lembra dos outros textos, então fique tranquilo. Então, essa metodologia aqui a gente pula a parte. Esse material, depois eu disponibilizo ele para vocês. E aí vocês digitem lá, escrevem junto. A ideia era que fosse de forma coletiva. Mas como não é, então, como não temos muitos alunos aqui, como você falou, e você não leu o texto, daí fica meio difícil da gente trabalhar. Mas basicamente, Antônio, né, para antes da gente encerrar, quando fala de geopolítica, né, fronteira e território, na minha perspectiva, eu falo na minha perspectiva acadêmica, geográfica, daquilo que eu trabalho, sobretudo no doutorado. Você tem que levar em consideração um objeto de análise. No caso, eu estou levando em consideração as cidades. Todo essa geopolítica, por exemplo, vocês têm uma região fronteiriça aí no Acre, mas as duas, né, os dois países não têm uma cidade uma próxima da outra? Tem uma cidade, não tem? Essas cidades, elas não têm sujeitos sociais. Então, toda vez que você debater, ouvir a categoria e conceito de território, você sempre tem que entender que ela tem materializada na cidade e ela tem os sujeitos sociais que ali elas exercem uma forma de poder. O jovem do vídeo, dentro da periferia urbana que ele deve morar, ele deve exercer uma função de poder, ou melhor dizendo, ele deve exercer uma influência muito grande dentro dos jovens. Por quê? Porque às vezes ele conseguiu sair daquele contexto, entre aspas, de periferia, e conseguiu ter uma leve ascensão social, conseguiu mudar para um outro bairro melhor, e aí os jovens enxergam ele como uma fonte de inspiração. Essa breve palavra que eu disse, com fonte de inspiração, ele serve
configura um território. Ele tem um território que ele demarcou na periferia e tal, só que ele teve uma leve ascensão quando sai de lá. Então, basicamente é isso. Mas o que isso tem a ver com fronteira, professor? No caso da fronteira, eu acho que você já deve ter visto esse conceito, não sei se vocês trabalharam com isso, mas fronteira, vocês vivenciam isso aí muito bem no Acre. Vocês têm dois países, né, que são duas cidades, umas próximas da outra, que tem, às vezes, uma rua, uma avenida que corta as duas cidades. Uma que faz parte do Brasil e a outra que faz parte do exterior. Isso é uma fronteira delimitada, né, política, física. Só que ela tem, como eu falei, uma materialidade que é a cidade. E essa cidade tem um território que quem exerce o poder são os nossos governantes, né, que impõem as regras deles e as ideias deles, que aí materializa nos sujeitos sociais. Então, basicamente, né, bem didático mesmo, como eu falei, geopolítica, fronteira, território é isso. Ok? Então, eu não vou muito me alongar, porque, como o professor Cristóvão falou, vocês ficam aqui em torno de 1 hora no máximo. E a gente tem aqui 42 minutos. Então, eu vou parar a gravação. Então, primeiro, eu quero agradecer a sua sinceridade de ter dito que não leu o texto. Por isso, não podemos avançar com essa metodologia. Muito obrigado. Que isso fique registrado para o professor Cristóvão, que ele utilize essa metodologia, ou que ele me chame depois para aplicá-la, ou que vocês usem esse material que eu elaborei, para vocês fazerem a desconstrução do texto, ou em aula mesmo. Quem sabe na próxima eu não participe. E aí, Antônio, eu vou deixar esse material disponível para o professor. Se vocês quiserem utilizar, pode utilizar. Tudo bem? O link do vídeo eu coloquei aqui no chat, mas depois também eu vou deixar no material do Word, quem quiser assistir, para pensar sobre as categorias da geografia, sobretudo na perspectiva deles de periferia urbana. E aí eu vou deixar o material com o professor Cristóvão, tudo bem? Eu só vou interromper a gravação. Primeiro, obrigado, né, por ter escutado essa pessoa que não cala a boca também.